para a gente começar a abordar essa questão de solução de segurança, a gente sempre retoma ao conceito de segurança através de camadas, né? De uma forma geral, a gente, claro, sempre faz a menção a utilizar soluções de segurança, não somente em dispositivos móveis, né? Quando a gente fala de cibersegurança como um todo, a gente fala assim dessa estratégia de segurança através de camadas, né? Para dispositivos móveis não é diferente. Mas para a gente explicar, né, para a gente reforçar essa ideia de por que a segurança através de múltiplas camadas, ou seja, múltiplos produtos, múltiplas tecnologias, recursos, que a gente possa combinar para melhorar ainda mais a nossa proteção, a gente pode levar para um exemplo bem real, né, da nossa vida, do nosso cotidiano no dia a dia, que seria a proteção da nossa casa, né? A gente, né, não quer nenhum tipo de acesso não autorizado à nossa casa, e para que a gente não tenha algum tipo de acesso não autorizado em casa, a gente conta com alguns recursos de proteção para a nossa casa. Então a gente conta sim com camadas de proteção dentro de onde a gente vive, por exemplo. Então, por exemplo, a gente pensa ali numa proteção um pouco mais externa, por exemplo, à casa. Então, recursos como uma cerca, uma câmera de segurança, um sensor de movimento, um detector de fumaça, alguma coisa do tipo. Então, constitui ele como se fosse a primeira camada de proteção da nossa casa, passando para uma próxima camada, ou seja, uma camada a mais, né, uma camada adiante desta primeira camada de proteção, uma camada mais externa, a gente passa a ter alguns outros recursos adicionais, como alarme de incêndio, um cão de guarda, por exemplo, um sistema mais robusto, um sistema mais avançado para identificação, né, para o monitoramento do acesso à casa. E para que a gente consiga adentrar a casa, a gente precisa ali da chave, né, para poder passar pelo portão, etc. E aí, estando dentro da casa, ainda assim temos mais alguns mecanismos voltados à segurança da nossa casa, como, por exemplo, um extintor de incêndio para conter um possível desastre, um incêndio, alguma coisa do tipo. E um cofre, por exemplo, onde a gente pode guardar bens valiosos, informações confidenciais, algo do tipo. Então, assim, mesmo no nosso dia a dia, mesmo quando a gente esquece um pouco a parte da cibersegurança, a gente aplica esse conceito de proteção através de múltiplas camadas, né? Então, esse exemplo aqui é um pouco mais para reforçar de por que a gente deve seguir essa mesma abordagem quando a gente fala da cibersegurança. Então, quando a gente fala da cibersegurança, a gente tem alguns itens que a gente deve abordar também, que é a proteção através de múltiplas camadas também na cibersegurança, né? Então, a gente tem aqui em tela alguns dos módulos, né, alguns dos recursos e tecnologias que a gente tem dentro, né, das nossas soluções, que trabalham seguindo esse mesmo conceito, né? Então, a ideia é que a gente possa ter diversos recursos, diversos módulos, diversas tecnologias que vão atuar em diferentes possíveis fases de um cyberataque, né? De um ataque efetuado por um cybercriminoso, né? Então, como vocês podem ver, a gente tem aí, né, a fase de pré-execução, que é onde ainda não houve uma tentativa de infecção da nossa máquina, pode estar havendo algum tipo de movimentação, algum tipo de reconhecimento do nosso ambiente. A fase de execução, que é onde há uma tentativa ativa, né, de infecção da nossa máquina, e a fase de pós-execução, que é onde já a gente pode ter algum malware em contato com o nosso dispositivo, né, em contato com o nosso equipamento, e ainda assim a gente vai ter ali recursos, a gente vai ter tecnologias de proteção atuando. Então a gente aplica ali basicamente o conceito que a gente viu na proteção para a nossa casa, na cibersegurança, contando com soluções que vão entregar a proteção através de múltiplas camadas. Então, eu gostaria aqui, no dia de hoje, de fazer um destaque especial para 4 recursos específicos aqui presentes dentro das nossas soluções, das soluções D7, são eles, né, a proteção para ataques de rede, o Ransomware Shield, né, um módulo dedicado para a proteção contra ransomware, o bloqueador de exploits e a proteção contra botnets, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles para entender onde a gente consegue posicionar, por exemplo, um módulo de proteção como este, né? Então, por exemplo, na fase de pré-execução, a gente pode colocar um módulo como a proteção contra ataques de rede, né? A proteção contra ataques de rede ela vai ser importante para, por exemplo, evitar que outros dispositivos
tentem, né, se comunicar com o nosso dispositivo, né? Então isso aqui a gente pode estender, por exemplo, para estações, para servidores, né? Claro, o nosso foco é falar principalmente, né, dos dispositivos móveis, né? A gente vai ver um pouquinho mais da abordagem dedicada para dispositivos móveis, mas a gente estende isso também, né? A gente consegue expandir isso para outros dispositivos, né? Não é menos importante pensando no meu computador pessoal, no meu computador da empresa onde eu trabalho, do servidor da empresa, etc. Não é menos importante, né? Então, a proteção contra ataques de rede ela vai atuar na fase de pré-execução. Então, por exemplo, uma movimentação através da rede, conseguir identificar algum tipo de tentativa de exploração de vulnerabilidade, alguma coisa do tipo. Né? Então, o módulo de proteção contra ataques de redes, né, vai combinar, por exemplo, um módulo de firewall, um módulo de IDS, né, o Intrusion Detection System, né, um sistema de detecção de intrusos, por exemplo. Então, na fase de pré-execução, é muito importante poder contar como um módulo com a proteção contra ataques de rede. Já na fase de execução, uma fase um pouco mais ativa, ou seja, onde há uma tentativa de infecção do nosso equipamento, a gente fala um pouco sobre a parte de ransomware, né? Então, os produtos da E7, eles contam com um módulo dedicado para análise, né, de tentativas de criptografias de forma maliciosa, ou seja, a gente sabe que tem tentativas naturais, né, até para proteger os nossos arquivos de criptografia, mas, né, pensando em ameaças, pensando no ransomware, no caso, é algo malicioso, né, então os produtos da E7 contam com uma tecnologia dedicada para prevenção, para bloqueio de ameaças do tipo ransomware, que seria o Ransomware Shield. Ele conta também com detecção por comportamento para deixar a tecnologia ainda mais robusta. Passando agora para a fase de pós, né, ainda na fase de execução, né, vale fazer uma menção especial para também um outro módulo muito importante, né, da solução, que seria o Exploit Blocker, né, o bloqueador de exploit. A gente falou um pouco sobre exploração de vulnerabilidades, né, em dispositivos móveis, isso também se estende para outros equipamentos, né, não é só dispositivos móveis que podem sofrer exploração de vulnerabilidades, né, então também é muito importante poder contar com um módulo como o Exploit Blocker, né, o bloqueador de exploits, para poder detectar e bloquear e impedir uma exploração de vulnerabilidade em nossos equipamentos. Então é mais um módulo muito importante dentro da fase de execução. E aí, passando para uma próxima fase, né, a fase de pós-execução, a gente pode fazer um destaque, a gente pode fazer uma menção especial para o módulo de Botnet Protection. Né? Então, as soluções D7 contam com um módulo dedicado para análise, né, de tráfego de rede, visando identificar se o nosso dispositivo faz parte de uma possível botnet. Né? Então, se tiver algum tipo de tráfego suspeito, conexão com o servidor de comando e controle, envio massivo de spams, alguma coisa do tipo, pode ser um claro sinal que a nossa máquina faz parte de uma rede zumbi, né, uma botnet, e com isso os produtos da E7 conseguem detectar e interromper esse tipo de comunicação. Né? Então, mais um módulo muito importante que está dentro das nossas camadas. E agora focando exclusivamente nos dispositivos móveis, né? Então falamos um pouco de maneira geral de cibersegurança, os conceitos da cibersegurança através de múltiplas camadas, que dá para ser estendido para a vida real, como a gente viu, dá para a gente levar fora, não somente, né, para os dispositivos móveis, mas para outros dispositivos que a gente possa ter e que a gente precisa proteger também. E agora falando dedicadamente da parte dos dispositivos móveis, a E7 ela tem uma solução de proteção para dispositivos móveis, na verdade são duas. Né? Aqui a gente fala um pouco mais sobre o E7 Mobile Security para Android, que seria a nossa solução de proteção para dispositivos móveis pessoais, né? Uma solução mais voltada ao público, né, mais doméstico, né? Então é uma solução para um usuário doméstico, né? Então que tem um dispositivo pessoal, né? Não é voltada ao cenário corporativo, porque para o cenário corporativo a E7 também tem uma solução chamada E7 Endpoint Security para Android, que vai basicamente, né, prover para a gente as mesmas funcionalidades, né, só que voltada mais a um cenário corporativo, com gestão centralizada, né, com todo o universo corporativo que a gente tem, né, estações, servidores. Né, então, o nosso foco aqui vai ser falar um pouquinho mais sobre a solução doméstica da E7, o E7 Mobile Security para dispositivos pessoais, mas saibam também que a E7 tem sim a mesma solução, com praticamente as mesmas funcionalidades, para dispositivos corporativos também. Então aqui vocês podem ver algumas das principais features, né, algumas das principais funcionalidades disponíveis na solução.
antivírus, anti-phishing, anti-furto, proteção para pagamentos, bloqueio de aplicativos e um módulo dedicado para a inspeção da rede. Inclusive agora vamos ver uma pequena demonstração desta solução, né, do E7 Mobile Security, para vocês conhecerem um pouco mais sobre cada um destes módulos disponíveis na solução. Então, vamos iniciar aqui a demonstração para poder mostrar um pouquinho mais para vocês sobre a aplicação. Bom, gostaria de destacar, né, na verdade, esta demonstração ela está em espanhol, porém, gostaria de ressaltar que o produto disponível, tanto o corporativo como o produto pessoal, está disponível também em português. Então, é apenas o conteúdo da demonstração. Então, para começar, a gente pode fazer um escaneamento, né, no dispositivo, né, então clicando aqui no botão azul a gente poderia fazer um escaneamento do dispositivo para identificar possíveis falhas no dispositivo, para poder fazer a detecção de possíveis malwares, né, então seria uma espécie de um escaneamento completo. Então é uma das possibilidades que a gente tem dentro da solução, é fazer essa análise do dispositivo. Tem algumas opções de configuração adicional, né? Então eu posso fazer, por exemplo, uma análise automática quando o dispositivo está carregando, né? Assim que eu conectar o carregador, ele já começa a fazer o escaneamento. Então até, por exemplo, é uma tendência, né? Eu coloco o dispositivo para carregar, eu deixo ele carregando, eu paro de mexer no dispositivo, deixo ele carregando. Como eu também posso programar uma análise, né? Então eu posso deixar configurada uma análise agendada. Então, posso definir a solução para escanear o meu dispositivo de acordo com a programação. Nessa mesma tela, eu tenho a capacidade de fazer atualização de vacinas, né, também. Eu consigo atualizar as vacinas. Passando para um próximo módulo, o módulo de anti-phishing, né? Então, um módulo também de proteção contra phishing é uma das funcionalidades disponíveis no produto, onde eu tenho algumas capacidades, né? Proteção dos navegadores, né? Então a solução já identifica quais navegadores a gente tem em uso e já habilita a proteção automática para esses navegadores. A solução também tem a capacidade de proteger outros aplicativos, né, que possam acessar sites, né, como aqui no caso tem uma aplicação como o Facebook. O módulo de proteção de SMS, né, para possíveis links que a gente receba através de um SMS, então possíveis phishings oriundos de um SMS, e também a proteção de notificações. Então, se a gente receber algum tipo de notificação contendo algum link malicioso, o módulo de anti-phishing também poderia detectar. Um outro módulo muito interessante também da solução é o módulo de proteção de pagamentos, né? Então a gente sabe, né, como o Daniel até comentou, né, a gente acaba tendo no nosso dispositivo uma aplicação bancária, onde a gente, né, faz pagamentos, onde a gente tem, né, dinheiro guardado, por exemplo. E com o módulo de proteção de pagamentos, a gente consegue adicionar uma camada adicional específica para algumas aplicações, né? Então a gente pode definir uma lista de aplicações, por exemplo, que a gente quer habilitar essa camada adicional, como por exemplo as aplicações bancárias. Passando para um próximo módulo, o módulo do inspetor de rede é um módulo muito interessante, né, porque eu consigo fazer uma análise de vulnerabilidade na rede que eu estou conectada. Então, por exemplo, estou conectado no meu roteador doméstico, eu consigo fazer uma análise para ver se esse dispositivo tem alguma falha de segurança, de configuração, alguma coisa do tipo. Assim como a solução vai me mostrar todos os dispositivos conectados atualmente na rede, né, para caso tiver algum dispositivo desconhecido que a gente não conheça, né, para a gente poder eliminar ele da rede. A solução também conta com o módulo de antifurto, né, então para caso de perda ou roubo, furto, né, do dispositivo, com algumas opções interessantes, né? Por exemplo, o bloqueio automático do dispositivo quando tirar o chip, né, o cartão SIM do dispositivo, ou, por exemplo, depois de 3 tentativas incorretas de desbloquear o dispositivo com a senha ou qualquer outro tipo de padrão de desbloqueio. Se vamos deixar os dados de contato, né, por exemplo, se a gente perder o dispositivo e uma boa pessoa encontrar nosso dispositivo, com esses dados de contato poder entrar em contato e devolver. Inclusive uma opção de tirar uma foto, né, caso, por exemplo, a pessoa errar 3 vezes a senha, né, do dispositivo, para tirar uma foto e permitir com que a gente veja essa foto na plataforma de gerenciamento, né. Essa solução ela é gerenciada através de uma plataforma de gerenciamento, né, chamada E7 Home, onde a gente conseguiria fazer toda a parte de antifurto. Também o módulo de bloqueio de aplicativos, né, para fazer bloqueio de aplicações pontuais, né, que não devem ser acessadas, por exemplo, e um controle mais privativo, né, do acesso às aplicações, também é um recurso bem interessante.
E seguindo, a gente tem também alguns outros módulos adicionais que complementam, né, a proteção entregue pela solução. Então vocês podem ver ali ao final da tela um filtro de chamadas, por exemplo, para a gente bloquear alguns números indevidos que estão nos perturbando, né, com chamadas indevidas, propaganda, etc. A gente pode fazer o bloqueio também através do filtro de chamadas, é um recurso bem interessante, né, ainda mais com essa grande crescente, né, das chamadas de marketing, etc., que a gente pode receber. E um recurso bem interessante para a gente fazer um destaque, né, um dos últimos recursos para a gente destacar, é uma área dedicada para auditoria de segurança do dispositivo, né? Então aqui a gente consegue ver possíveis configurações para a gente melhorar dentro do dispositivo, permissões de aplicações que aplicações atualmente têm dentro do nosso dispositivo, né? Entender que permissões que elas têm, o que elas fazem hoje em dia no nosso equipamento. Então, é uma parte voltada totalmente à auditoria de segurança para encontrar possíveis configurações incorretas voltadas à segurança e que podem deixar o nosso dispositivo em risco. Inclusive, a gente consegue ver dentro da aplicação todas as últimas ações que a gente fez, né? Atualização de vacinas, alteração de configurações e possíveis demais ações dentro do produto. Então, este é o E7 Mobile Security. E a gente, né, para entender um pouco melhor, né, como a proteção funciona, por exemplo, se eu pegar, receber um link, né, malicioso, né, no caso, através de um SMS, como a gente comentou, ou receber através de uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, e eu tentar acessar esse link, uma vez que eu tenho a proteção do Mobile Security Ability, a gente vai ver o que acontece, né? Então, peguei este link aqui, o que recebido, por exemplo, através de alguma fonte, e se eu acessar esse link, a proteção, né, através do módulo de anti-phishing deverá a abertura, né, desta página web. Então, bom, basicamente essa seria a solução da E7, né? Como eu comentei também, existe uma solução corporativa. Ficando aqui em dispositivos pessoais, este seria o E7 Mobile Security, a nossa solução de proteção para dispositivos móveis.